número 2602/2013. É só esse. O 2602/2013, ele, além da prestação recorrente, também ocorreu a morte do gestor. Então, são todos esses processos pelo arquivamento. Com a palavra o Ministério Público. Bem, todos esses processos relatados, dentre eles, alguns não têm manifestação do Ministério Público, outros têm manifestação pela regularidade, outros pedido de diligência para aprofundar a instrução ou para o contraditório do gestor. Mas, como trazido pelo relator, em todos eles houve a observância do lapso temporal, né, configurada a prescrição intercorrente, então não haveria mais a possibilidade de nenhum sancionamento caso em algum deles houvesse irregularidades. Então, o Ministério Público também não se opõe ao reconhecimento da prescrição e o consequente arquivamento. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o voto do relator, senhora presidente. Também o acompanho. Aprovados. Com a palavra, conselheiro. Trago agora, no outro bloco, os processos de número 8573/2016, 3228/2015. Esses dois contratos são pela regularidade e um deles com regularidade com ressalva. Né? Também passou pelo Ministério Público, tudo isso aí e tal. Agora, eu queria pedir a gentileza de, apesar de estar em lista, um deles, que é o 3228/2015, poder fazer um pequeno relatório e um voto bem sucinto, porque ele traz uma situação nova, né? E que acredito que seja, digamos, bem interessante que todos nós observemos doravante. É o 3228/2015. Versão dos autos sobre verificação da legalidade do ato de gestão que a comunidade na celebração do seguinte contrato. É um contrato de locação de imóvel na rua Santo Antônio, no centro, na cidade de Ouro Branco. É o contrato da Casal, onde ela aluga, né, casas, prédios, enfim, né, imóveis para atendimento ao público. Acontece que o Ministério Público verificou que, inclusive, recomendou uma maior cautela na escolha do imóvel a ser contratado, somente procedendo à contratação de imóveis em condições de registro irregulares, quando comprovada a inexistência de outros imóveis regularizados capazes de atender a necessidade. Que as contratações sejam sempre procedidas de publicação de termo de ratificação na hipótese de dispensa e juntada da nota de empenho. Perfeitamente, também eu concordo com isso. Entretanto, no caso especificamente, assim como diversos, esses municípios foram alvo de licitação do serviço de concessão de água e saneamento, né? Então, vou ler um parágrafozinho breve que relata bem essa questão. Sob o aspecto da eficiência, cumpre ressaltar que os serviços de água e saneamento básico do município estão inseridos nas unidades regionais de saneamento do Estado de Alagoas, blocos B e C, inseridas na Lei Municipal 8.358/2020, e a concessão destes serviços foram colocados à disposição por meio da concorrência internacional e via leilão, conforme o Diário Oficial do Estado, do dia 17 de setembro de 2021, e vencidos pelos consórcios Alagoas e Mundaú, conforme notícias em jornal de circulação nacional. Sendo assim, comunicar a Casal e reiterar as solicitações dessas ressalvas, né, dessas irregularidades, não seria mais interessante, em razão do princípio da eficiência e economia, haja vista que não existe mais a Casal nessa ponta. A Casal, ela passou a ser praticamente como se fosse assim, uma fornecedora da água, né, fornecedora da origem da água, digamos assim, né? E as concessionárias são as distribuidoras da água e também do serviço do saneamento, né? Então, por esse motivo, eu voto no sentido de julgar regular, com ressalva, mas sem necessidade de fazer a comunicação a Casal, apenas dando ciência da decisão, caso Vossas Excelências assim também acatem, e a publicidade para o fim de direito. Especificamente nesse processo, eu apenas queria essas ressalvas.
senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Bem, a gente fez uma análise conjunta de diversos processos de contratação de locação de imóveis. Né? A Casal tinha em todos os municípios do interior a locação de imóvel para ter ali a sua sede na localidade. Como o conselheiro relator bem registra, né? Hoje a gente não tem mais a gestão pela Casal. Então, ficaria sem sentido essa recomendação. Mas o que se verificava é que, na verdade, havia um procedimento formal, né? Elas colhiam 3 propostas para fazer a validação do preço, mas os proponentes não faziam nenhuma prova de titularidade daqueles imóveis ou nem sequer da existência daqueles imóveis. Eram propostas só colocadas ali para validar o preço da contratação. E os imóveis efetivamente locados, também não havia prova da titularidade desses imóveis. Né? Então, assim, eram irregularidades, a gente não viu a necessidade de partir para uma constatação de irregularidade das contratações, porque eram locações corriqueiras e sabidamente necessárias, mas havia essa necessidade de adequar a formalidade, né? E principalmente a exigência de laudo de vistoria, porque os imóveis eram ocupados sem qualquer verificação da situação. Mas com a constatação do conselheiro relator, essas providências ficam prejudicadas, né, e a gente adere à proposta. Com a palavra o conselheiro. Então, diante disso, eu voto no sentido de julgar regular com a ressalva, mas apenas dando ciência, né, dessa decisão e a publicidade para o fim de direito, sem a necessidade porque perdeu o sentido, né, perdeu o sentido da correção, né. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o voto do relator, senhora presidente. Aprovado. Com a palavra, conselheiro. Encerro minha pauta. Desta forma, passo então eu a relatar. Temos 6 processos, todos referentes a atos de pessoal, os quais foram encaminhados através do ofício número 22 de 2022 aos gabinetes de Vossas Excelências, e em virtude disso, sendo sabido do conhecimento de Vossas Excelências do nosso entendimento, passo então, reafirmo o que ali está colocado e passo a palavra ao Ministério Público para a manifestação. Eu reitero os pareceres que foram inseridos nos autos. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Sérgio. Acompanho o voto de Sua Excelência, senhora presidente. Conselheiro Alberto. Vossa Excelência, senhora presidente. Aprovados. Finda assim a pauta desta sessão. Passo a palavra à senhora representante do Ministério Público, aos senhores conselheiros, para, em querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.